Meu trabalho se chama Direitos Humanos e Reflexos Concretos de uma Realidade Potencial Educativa. Olá, eu me chamo Daniela, sou formada em Pedagogia pela Universidade de Brasília e pós-graduada em Orientação Educacional e Docência do Ensino Superior. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei principalmente no momento que a gente está passando, né? Que é um momento de isolamento social devido à pandemia do Covid-19, o qual a gente não tem uma cura e uma exatidão, a gente não sabe, por exemplo, a forma de fato como ele iniciou, e o que a gente vem percebendo é que tudo está nas entrelinhas, principalmente no campo educacional, no campo político. Muito pode ser visto e muito pode ser percebido sobre que futuro é esse que está por vir. São contradições que elas podem ser percebidas facilmente e colocadas como objeto de reflexão. No âmbito educacional, tudo mudou e vem exigindo novas adaptações. Se antes a gente já falava de EAD, agora ele está em alta e vem cobrando novas posturas dos profissionais de educação, são novos métodos e qualidades educacionais. O que nos leva a uma reflexão de que o futuro ele exige a construção da ética e da cidadania de forma dinâmica e multidisciplinar. E também pautado em uma sociedade que reflita sobre suas próprias práticas e anseios, e principalmente sobre o outro. Eu trouxe aqui uma forma bem didática para eu explicar para vocês como se dá meu artigo. Então, vamos lá. O objetivo desse trabalho é trazer uma reflexão como o momento atual e os reflexos em uma sociedade cujas contradições já se exacerbaram, juntamente com as desigualdades sociais, podem embasar suas ações nas práticas sociais e educacionais, já que muito se espera que a escola passe a dar conta e pouco tempo se destina para as questões primordiais que podem tornar esse processo de ensino-aprendizagem estimulantes. E também para que eles possam se voltar ao respeito e à prevalência dos direitos humanos como prática social valorativa e benéfica, né, para a ruptura de estigmas existentes. E quando se trata da ética, ela está relacionada a esses valores morais, as formas de ser e se comportar perante o mundo. Cidadania é saber refletir sobre nossos papéis dentro da sociedade. E quando se trata dos direitos humanos, eles são o norte para toda ação voltada a nós mesmos e ao mundo, ou seja, é universal, é irrenunciável e é direito de todos, sem distinção. Com a explosão de todos os acontecimentos recentes, muito se falou da palavra solidariedade e olhar ao próximo, né? Bem como começamos a olhar para as pequenas minorias, empresas e negócios que passaram despercebidas devido à cotidianidade que nos cerca. Então, vale lembrar que empatia virou a palavra da vez, né? Conhecida como ato de colocar-se no lugar do outro e com ele aprender. É uma maneira da gente ter presente a ética e a cidadania e os direitos humanos de uma forma combinada e interrelacionada. Serpa, ela traz a experiência empática, né? Que ela fala que nem sempre é uma experiência confortável. No contexto de relação de ajuda, desafia crenças, estereótipos e relações de poder entre o sistema interventor e os indivíduos que são alvos dos sistemas de intervenção, sistema cliente. Ou seja, enquanto muitos se ajudam, as questões políticas essenciais são o tempo todo consertadas. Uma hora se tem o conhecimento X, uma hora se tem o conhecimento Y, e aí a gente fica sem saber como filtrar essas informações obtidas e mediatizadas. Porque grandes questões como ética, cidadania e direitos humanos, elas não estão sendo levadas a sério pelos próprios governantes, que se eximem de responsabilidades e se prendem em convicções individualizadas e pouco importantes para a realidade encontrada. E quando a gente fala em tratar de ética e cidadania em uma sociedade como a nossa, está relacionada a essa familiarização da prática empática, que deve ser presente nas relações escolares e nas práticas também.
O que nos leva a questionar, né? Já que a cidadania, ela tá ligada às ações que o indivíduo ele pode realizar dentro do Estado e a sua consciência, né, perante seus deveres. E com ela também deve haver a prevalência da dignidade da pessoa humana, né? Que ela não pode ser afastada dos seus direitos humanos, já que vem ocorrendo negligências, se invisibiliza o olhar geral, e são questões como essas que chegam nas escolas. E quando se trata dessas questões, a gente tem que lembrar das minorias sociais, né? Que são os negros, são as mulheres, são os LGBTs, entre outros, que acabaram ganhando espaço na sociedade, nas políticas públicas, e diversas ações voltadas para o reafirmamento dessa posição que se encontra na sociedade, né? São protestos, são paradas, são crescimento do movimento feminista e negro, e assim, que contribuem de uma forma muito grande para a construção de novos paradigmas e questões que devem sim ser consideradas pela sociedade, pela escola. E a gente tem que ter em mente que a escola, ela é o reflexo da sociedade. Nela deve sim ser discutida a importância dos direitos humanos para a garantia de uma vida digna e plena para qualquer pessoa, sem distinção. E pouco se sabe se essas garantias elas estão de fato sendo efetivadas, principalmente agora, onde milhares de pessoas elas se encontram desempregadas, sem moradia, voltando para as ruas e se encontram em uma situação de vulnerabilidade social altíssima, o que pode influenciar na violência, no aumento da criminalidade, da desigualdade social, já que as oportunidades elas acabam sendo burocratizadas e inacessíveis para aqueles que mais precisam. E a forma em que a população estabelece visões a respeito do tema chega a ser assustador. E o Cardoso, ele traz justamente isso pra gente, né? A tolerância na sociedade democrática. Ou seja, essa tolerância, ela está inserida na sociedade democrática, entendida em seu sentido mais profundo. É aquela que tem como valor supremo o respeito aos direitos inalienáveis da pessoa humana. Se uma sociedade ela possui uma visão limitada e restritiva acerca da ética, da cidadania e da empatia, ela pratica a intolerância, cujas raízes elas são históricas e perpassam as escolas. Que as escolas devem estar atentas às diversas questões que lhes são cobradas, já que podem reforçar os preconceitos que já existem e alimentar padrões excludentes, podendo também levar em consideração aquilo que o senso comum estabelece como padrão normativo imutável, o que é facilmente percebido hoje, com a grande quantidade de informação que a gente encontra nas mídias, redes sociais e também as quais os alunos possuem total acesso. E, assim, vale lembrar que as novas realidades educacionais que vêm sendo trabalhadas nessa atual conjuntura, elas são mais dinâmicas, são mais precisas, são mais objetivas. E muito cuidado tem tido na hora da preparação de materiais por parte dos professores da escola. E o tempo, ele acaba sendo limitado para colocar questões que ajudem na reflexão do aluno, como um ser pensante em sociedade, né? Já que exige mais tempo dos professores de colocar os conteúdos em dia e correr com as matérias, e o que pode ser perigoso, já que muitas vezes é esquecido o essencial. E aí, o Fishman, ele traz justamente a importância dos direitos humanos nos conteúdos, porque a prática pedagógica, mesmo em tempos de correria, deve estar centrada no objetivo central da escola, que é tornar cidadãos que exerçam a paz, a solidariedade, a cidadania e a empatia, respeitando os direitos humanos e buscando que, para que a efetivação desses conceitos possa ir além da escola, possamos construir relações de paz com todos aqueles que a gente obtiver contato na escola. E a gente tem que ter em mente que a gente não pode inviabilizar as questões necessárias para as boas práticas pedagógicas de mundo. Onde está sendo o espaço das minorias nas escolas? Já que as novas realidades elas são dinâmicas, precisas e objetivas. O tempo é limitado. O conteúdo é mais importante que o aluno? A centralidade da escola deve ser essa, tornar cidadãos para que exerçam a paz, a solidariedade, a cidadania, a empatia e o respeito aos direitos humanos.
E também é necessário o olhar sensível na adoção de políticas públicas. Um ambiente de aprendizagem menos corrido e mais significativo. Então, fica a reflexão de que a gente não pode invisibilizar questões necessárias para as boas práticas pedagógicas e de mundo. Direitos humanos é sim coisa séria. Quando a gente fala que a escola ela deve estar centrada para as questões de empatia, respeito ao próximo e a prevalência dos direitos humanos, é para que esse olhar sensível chegue na adoção de políticas públicas, né, que possam olhar seus indivíduos como sujeitos em potencial, que pensam sobre si, sua realidade, em busca de soluções e alternativas que visam o melhor para todos, tornando assim o ambiente de aprendizagem mais corrido e mais significativo. E é isso, eu agradeço demais a participação na FOP 2020 e direitos humanos é coisa séria.